Eu gostaria muito que você prestasse atenção nesse testemunho que eu vou mostrar agora. E não é a primeira vez que falo sobre isso, mas é a primeira vez que falo mostrando um testemunho. Depois desse testemunho, eu preciso te dizer algumas coisas, te falar algumas coisas. Estava aqui orando, pesquisando, consultando ao Senhor o que eu deveria no dia de hoje abordar com vocês, a fim de ser instrutivo, de fazê-los crescer de algum modo, orientá-los, enfim, trazer algum tipo de orientação, né, zelo, cuidado, edificação, exortação, enfim. E o Senhor me trouxe esse testemunho aqui e essa palavra ao coração de vocês. Vamos ao testemunho e depois eu trago as observações e os apontamentos. Gentilmente eu peço a você para poder compartilhar com o máximo de pessoas possíveis. O testemunho é 1 minutinho só, é um corte e vocês vão conseguir compreender. Bora lá, assistam aí comigo agora. So I was addicted to pornography and all this, and I remember there was a season where I decided that I wasn't going to sleep with my girlfriend or ex-girlfriend. I wasn't going to look at things. And I remember one night I had this dream, and in the dream there was this girl that I used to do things with, right? And she came to me in the dream and she was pulling my hand, trying to get me to sleep with her. And I'll never forget this. She was pulling, and I ended up yanking my arm and I said no. And as soon as I said no and pulled away from her, I woke up and I was like half asleep, half awake. And I remember seeing this 9-foot dark figure in my room. I really saw it, and it was there. And at first I thought it was like my dad standing on the couch in the 2 o'clock in the morning. I'm like, what are you doing? But then I went to say something and I couldn't speak and I couldn't move. And right then and there I was like, this is a demonic encounter. And the best way I could explain it is, it looked like the Grim Reaper. Or if you ever watch Lord of the Rings, it looked like a ring wraith looking thing. And so it was there and it screamed at me and then it vanished. And I remember at that moment, I just remember thinking like the devil is so ticked off that I came back to Jesus. And that was the dumbest thing that the devil ever did, was allow me to see a demon, because it just made me crazier for Jesus. Vejam que interessante. Esse jovem está testemunhando sobre seu processo de libertação. E ele relata que ele era viciado em pornografia. Ele era viciado nessas coisas. Então ele entregou sua vida a Cristo e decidiu que não ia mais assistir ou se inclinar a essas coisas. Ia lutar contra essa escravização espiritual, emocional, né? E ele decidiu que não ia mais assistir determinadas coisas e não ia mais se relacionar com determinadas pessoas. Então ele vai dormir, e quando ele está dormindo, ele tem um sonho e acorda meio naquela penumbra, sabe? Meio sonolento, e ele vê uma figura de quase 3 metros de altura, ele fala 9 pés, né? Quase 3 metros de altura. Ele acha que a priori que era uma brincadeira do pai. A princípio achou que era uma brincadeira e percebeu que não era uma brincadeira, porque notou a atmosfera mudando. Então ele vê aquela figura preta que ele fala que é semelhante a um ceifador, aquelas figuras lá dos filmes Senhor dos Anéis, etc. Preto, né? E então tem aquela expressão de dominação, de que não quer perder o controle. Então ele percebe que o inimigo quer o controle dele novamente. E que, automaticamente, o demônio está perdendo o controle sobre a mente dele, porque ele se entregou a Cristo. Está lutando contra as suas paixões, contra os prazeres desse mundo, contra a imoralidade desse mundo. Está lutando contra o pecado. Então, aí quando ele percebe a fúria do inimigo tentando trazê-lo novamente para as trevas, ele se entrega totalmente a Cristo, e o testemunho corta aqui. Veja o que é interessante. Quando a gente entende o ministério de Cristo, a gente vê o ministério de Cristo, nós percebemos, por exemplo, Marcos, registrando o Evangelho, ele vai mostrar o poder de Cristo sobre os espíritos. Em várias ocasiões, onde Jesus chega de longe, os espíritos se jogam no chão, ou conforme a Bíblia nos anuncia, quando entra naquela conjunto de 10 cidades ali, onde apresenta inclusive os gadarenos, né, ou gadareno, a expressão bíblica para aquela região, o endemoniado que vivia nos túmulos, naquela região de colinas. Então, quando Jesus pisa na terra, os demônios gritam. Quando Jesus prega na sinagoga, os demônios gritam. E em várias ocasiões, os endemoniados se lançavam aos pés de Jesus e testemunhavam sobre ele. E ele não aceitava o testemunho dos demônios. Jesus não queria e não precisava do testemunho dos demônios, porque os demônios sabem bem quem Jesus era. Os demônios sabem bem quem tem autoridade.
O mundo espiritual respeita a autoridade. Não é se você tem dinheiro, se seu cabelo é bonito, se você teve um dia legal, nada disso. O mundo espiritual respeita a autoridade. Existe algo que é conhecido no mundo da geografia, no mundo da geopolítica e no mundo da espiritualidade, que é territorialidade. Territorialidade é o exercício de poder sobre determinado espaço geográfico. Os demônios fazem isso com muita frequência. Eles se apoderam de uma geografia e eles alimentam as pessoas daquela geografia com uma frequência. Eu vou usar uma expressão aqui meio secular, com uma vibração, com uma frequência, com uma sonoridade, uma cultura. Por quê? Eles querem perpetuar o seu domínio no espaço geográfico com as pessoas. Então, quanto mais eles dominarem a mente das pessoas, aqui entenda a cultura, mais eles aprisionam aquela sociedade, aquele povo. Então, via de regra, quanto mais espiritual eu for, quanto mais próximo da luz, quanto mais eu orar, quanto mais a minha mente for clara, quanto mais eu for iluminado no meu interior pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, que nos aperfeiçoa até o dia de Cristo, quanto mais eu me aproximar de Deus, mais eu me afasto das trevas. Mais eu tenho autoridade sobre os espíritos caídos, sobre os demônios. Algumas pessoas acham, não é nada demais, nada demais. Olha, pode começar como nada demais. Como que uma pessoa inicia um vício desse? Como que a pessoa se inclina a isso? E esse é o mal desse tempo. Primeiro, ansiedade. As pessoas estão sendo levadas a muito ativismo, a fazer muitas coisas. A nossa geração está sendo bombardeada por uma enxurrada de informações todos os dias. Informação que gera ansiedade, ansiedade, ansiedade. Uma hora isso vai cobrar o seu preço. É a ansiedade por não produzir, a ansiedade por não ter o carro que aquele influenciador tem, a ansiedade por não ter o número de seguidores que aquela outra pessoa tem na rede social, ansiedade por não conseguir ter um ministério exuberante, ansiedade por não ser tão ativo religiosamente, ou ansiedade por não conseguir ter o emprego dos sonhos, ansiedade por não conseguir comer aquela comida, aquele restaurante, você está sendo levado a ansiedade, ansiedade, ansiedade. Uma hora, na sua alma, isso vai cobrar o preço. E quando você estiver sozinho, você vai ser levado para as coisas da sua carne. Porque a carne vai puxando para as coisas dessa terra, porque está caída no maligno, né? Aquela pessoa que ainda não aceitou Jesus, ela está morta espiritualmente, como Paulo nos orienta. Por isso, inclusive, ele fala em Efésios essa questão. Inclusive nos orienta que aquele que nasceu de novo, quando Jesus fala para Nicodemos, necessário é nascer da água e do Espírito. Uma pessoa que crê em Jesus pela fé, confessando com a boca e crendo no coração, ela nasce no nível do Espírito, ela prova de um novo nascimento. E ela começa a provar da glória de Cristo. Então, ela começa a experimentar do poder do Espírito Santo sob o pecado. Então, o Espírito Santo é o fogo que te ajuda a repreender e consumir o pecado, a cancelar o poder do pecado sobre a tua vida, é isso que eu quero dizer. Então uma pessoa, quanto mais ela se aproxima do Espírito Santo, o quanto mais ela tem um caráter alinhado, porque como que a gente vence o diabo? Com caráter. Deus venceu o diabo não com fogo, com raio, com relâmpago. Deus venceu o diabo no fruto do Espírito. Deus venceu o diabo no caráter. Porque se fosse no fogo, no embate, no poder, era uma luta injusta e Deus é justo. Então Deus decidiu descer, assumir a nossa natureza caída. Ele não experimentou do pecado, mas ele se fez carne, habitou, tabernaculou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. Mas ele teve que descer para vencer o diabo no campo em que a terra foi subjugada e o homem foi condenado no poder do pecado. É por isso que ele se fez maldição. Isaías 53 nos fala sobre isso. É por isso que o que nos traria paz era o castigo que estava sobre ele. Então Deus venceu o diabo com caráter, não se rendendo às tentações, aos prazeres, certo? Às concupiscências da carne. Cristo tinha uma vida de oração, de jejum, de clamor, de súplica, de dependência do Pai. E nós, quando abandonamos essa vida de súplica, de dependência, de clamor mesmo para que o Espírito Santo nos ajude, não tem outro jeito. A gente vai acabar se inclinando para a carne. A gente vai acabar se inclinando para o pecado. E uma vez que a pessoa se inclina ao pecado, normaliza o pecado, ela gera uma transgressão, a transgressão gera uma iniquidade e aquilo já normalizou na cabeça dela. Então, vejam, os demônios sempre vão reagir quando tem alguém com mais autoridade. Quando você se aproxima de Cristo, os demônios reagem.
Lembre de uma história aqui bem importante para você entender isso. Qual é o maior inimigo da humanidade? Não é o diabo. O maior inimigo da humanidade é a própria humanidade. É a sua própria natureza. Às vezes você culpa o diabo pela brecha que você deu. Você está dizendo que o diabo tem poder sobre a sua vida porque você não tem coragem de romper com as estruturas que estão te amarrando. Você não tem coragem de romper com as cadeias que estão te aprisionando. Muitas pessoas estão me assistindo, inclusive cristãos. Cristãos estão aprisionados nesse tipo de vício, nesse tipo de imoralidade. Porque normalizaram, entenderam que é normal esse negócio. Há uma questão direta entre a imoralidade e a queda espiritual. Uma relação direta. Quanto mais cair espiritualmente, mais essa pessoa se inclina para as coisas imorais. Então, olha uma estatística aqui, eu fui dar uma pesquisada sobre as estatísticas para poder corroborar com esse testemunho. Estatísticas do mundo não cristão. Olha só, no Brasil, isso lá em 2008. Em 2008, o G1, portal G1, chegou a fazer uma pesquisa dizendo que 55% dos internautas já visitavam ou visitam páginas com conteúdo adulto. Sabe o que eu estou me referindo? 51%. Um instituto chamado Quantas Pesquisas e Estudos disse o seguinte, lá em 2018, 22 milhões de brasileiros consomem esse tipo de conteúdo na internet. 22 milhões em 2018. Então veja, com o advento da pandemia, com essa sociedade cada vez mais ansiosa por causa da informação, informação não é sabedoria, porque informação precisa ser de uma fonte confiável, você precisa aprender a processá-la, e aí você tem conhecimento. Conhecimento na prática gera sabedoria. Então, informação não é sabedoria. Nós temos hoje pessoas informadas e burras, pessoas informadas e aprisionadas, pessoas informadas e escravas. Por quê? Informação, dorme com rede social, acorda com rede social, bombardeando o seu cérebro com informação, mas sem capacidade para processar a informação, com inteligência e sabedoria, para aplicar e gerar sabedoria. Logo, as pessoas são vazias, mesmo entupidas da necessidade de estar sempre fazendo alguma coisa. Isso desde uma criança que já acorda com o celular na mão. A pior coisa que você pode fazer para o seu filho é dar um celular na mão dele. A pior coisa que você vai fazer. Você está tornando ele um escravo. E aí o que acontece é que as pessoas hoje têm muita informação, mas não são pessoas sábias, são nécias, loucas, né? Então, olha essa estatística, gente. 22 milhões em 2018. Vejam hoje, com maior divulgação da internet, as coisas estão muito mais romantizadas, naturalizadas. O mal está romantizado, o mal está naturalizado. Imagina como esse dado hoje ele é extrapolado. Veja agora no mundo cristão como que isso é assustador. Não é a primeira vez que eu falo sobre isso, é um reforço para vocês, tá? Olha só, uma pesquisa nos Estados Unidos diz que aproximadamente 54% dos cristãos dos Estados Unidos relataram consumir esse tipo de conteúdo. 54% dos cristãos. Isso está no The Christian Post. 22% dos cristãos se dizem praticantes. Eles não leem a Bíblia com tanta frequência que visitam esse tipo de site, esse tipo de conteúdo. A percepção do consumo desse tipo de conteúdo entre os cristãos cresceu 62%. Né? A cada 5 líderes cristãos consomem esse tipo de conteúdo. Por quê? Elas estão se esvaziando de Deus, estão se enchendo de informação, se enchendo de ansiedade, se enchendo de ativismo. Eu tenho que fazer, uma hora isso cobra o preço. Ela não tem paz de espírito, não é guiada mais pelo Espírito Santo. Né? O pecado está dominando a humanidade e a nossa guerra. Olha o que Tiago diz no capítulo 4, eu vou ler o versículo 4 em diante. Adúlteros, ou não estáis cientes de que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Por que as pessoas estão hoje relativizando o pecado? Porque são amigas do mundo. Relativizam tudo hoje. Colocam a música secular no púlpito. Certo? Dancinha secular no púlpito. Festa secular no púlpito. Orar não é mais importante. Olha, jejuar não é mais importante. Ungir com óleo não é mais importante. Subir um monte não é mais importante. Certo? Aquelas pessoas que antes tinham uma vida de oração, hoje não são mais tão relevantes assim. Gastar tempo na presença de Deus, gastar tempo matando essa sua natureza pecaminosa, lutando contra o pecado. Pra quê, meu irmão? Pra quê? Se levanta, tá tudo bem, vamos lá, né? Esse Jesus paz e amor aí que tá tudo certo. Ou imaginais que é sem razão, que a Escritura afirma que o Espírito que ele fez habitar em vós zela com ciúmes dos seus. Todavia, ele nos outorga graça ainda maior,
Por isso declara a Escritura: Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graças aos humildes. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele acolherá a todos vós. Pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes mente dividida pelas paixões, purificai o vosso coração. É uma ordem sua, é você que tem que purificar o seu coração, como se aproximando do Senhor. O Senhor Jesus, ele nunca vai te lançar ao rosto, mas ele vai te estender a mão dizendo: eu posso mudar você. Mas é uma decisão sua largar o pecado. E a imagem que esse rapaz teve, eu já concluo agora, a imagem que esse rapaz teve do demônio reagindo quando ele decidiu não mais se inclinar ao pecado, é essa imagem que, se os seus olhos se abrirem, você vai ver. Pode parecer que não, quando você se encontra com aquela mulher que não é a tua esposa. Pode parecer que não, quando você acessa aquele site. Pode parecer que não, quando você faz aquilo que você sabe que é pecado. E você está indo para o inferno. Você está indo para o inferno. Pode parecer que não, porque você não está vendo os demônios, porque você está cego. Tem escamas nos seus olhos. Mas a partir do momento que você se levantar e decidir se abster dessas coisas e não ir mais para aquele motel, para você deixar aquela mulher que está destruindo o teu casamento e você mesmo está destruindo isso, quando você decidir se levantar, prepare-se, porque o mundo espiritual vai reagir. O mundo espiritual vai reagir. Eu não sei se você já teve experiência enquanto garoto, enquanto criança, cortar a cabeça de uma cobra. Você já fez isso? Quando você corta a cabeça da cobra, o que acontece com a cauda? Ela fica assim, ó. Você já cortou a cabeça, o que tem agora é reação. Então, todas as vezes que você decide tomar da autoridade, que o Espírito Santo libera sobre você, quando você entrega a sua vida a Jesus e decide lutar contra o pecado, o diabo vai reagir. Por quê? Porque ele não quer perder a territorialidade. Ele não quer perder o poder sobre a sua mente. Ele não quer perder poder sobre você. Ele não quer perder poder sobre a sua casa. Porque se você se libertar, você liberta o outro. E se você libertar o outro, a gente consegue povoar o céu. A gente consegue libertar a humanidade que está aprisionada no pecado. A nossa grande luta é essa, porque essa geração está normalizando o pecado. Então está na hora de você que está lutando contra isso, tomar a autoridade que há no nome de Jesus e tomar uma decisão de fato, de se afastar, lutar contra a sua carne, lutar contra o pecado. E você vai ver que os espíritos malignos vão se afastar de você, vão se afastar da sua mente. Ok? Eu estava falando com um amigo, e concluo agora, falando com um amigo hoje sobre música. E é isso, é o padrão, é a frequência, é a vibração. A música é a mesma coisa, é um elemento cultural. E vai gerando nas pessoas um padrão comportamental, um padrão identitário, que para ela cantar que está adulterando, está tudo normal. Para ela cantar que foi pro bar encher a cara, está tudo normal. Para ela colocar na boca de uma criança uma música sensual, está tudo normal. Para a gente não. Nós não. Nós sabemos que uma hora essa frequência, esse padrão vai cobrar o seu preço. E uma hora que você for testado, se você consumir esse tipo de música, esse tipo de cultura, esse tipo de vídeo, essa influência que o demônio tem sobre a sua mente, uma hora em que você for provado, você não vai ser José no Egito, quando foi testado pela mulher de Potifar. Você vai se render a essa vibração. Você vai se render a essa influência espiritual, essa influência ideológica e mental. Você vai se render a ela, porque é disso que você está se alimentando. O que os salmistas dizem, tanto os cantores como os tocadores de instrumentos dirão: todas as minhas fontes estão em ti. É razão clara, ou você se alimenta de Deus, ou você se alimenta do mundo. Se você se alimenta do mundo, você se alimenta só de lixo, e uma hora esse lixo cobre o seu preço. Por isso que as pessoas hoje são fracas, caem, casamentos acabam com menos de 1 ano, porque são pessoas fracas, insípidas, volúveis, dominadas pelo diabo, dominadas pelo pecado, porque não querem abrir mão da sua carne. Mate a sua carne. O Senhor Jesus, ele quer te ajudar, ele te ama. Ele quer te ajudar porque ele quer ver você feliz, cara. O cristão é o ser mais liberto da face da terra. Sabe por quê? Eu posso fazer todas essas coisas. Sabe por que eu não faço? Porque eu amo ao Senhor. Eu amo ao Senhor e eu sei que quando eu amo ao Senhor, quando mais eu me aproximo dele, mais eu sou feliz. E essas coisas, naquele momento vai ter prazer, vai ser agradável, mas depois tu é escravo e tu é refém, tu quer sair e não consegue. A verdadeira liberdade é: eu até posso todas as coisas, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu não vou, porque eu sei que o final é caminho de morte, por isso que eu não vou. Essa é a verdadeira liberdade. E o mundo acha que é livre, na verdade são verdadeiros escravos do pecado, escravos do diabo. Experimente você se levantar hoje e dizer: em nome de Jesus eu vou me libertar. E você vai ver o mundo espiritual reagindo. Não fique com medo. Se aproxime mais ainda de Cristo. Porque quando o diabo reage, ele sabe que alguém com autoridade se levantou. E quando alguém com autoridade se levanta,
o inferno treme, meu irmão. Eu vou parar por aqui. Compartilhe para todo mundo. Essa é a palavra de hoje. Um abraço. Tchau, tchau.